Bom dia a todos. É com muita alegria que iniciamos hoje o nosso curso. Estamos dando continuidade ao nosso curso de formação continuada e hoje nós vamos iniciar com a presença do professor, do ministro, do nosso corregedor, Aloysio Corrêa da Veiga. Muito obrigado, ministro, por aceitar essa incumbência da ENAMAT, porque Vossa Excelência sabe que a ENAMAT sempre precisa dos ex-diretores e ministros para manter o nosso nível bastante elevado. Eu não vou falar muito, porque eu sei que estamos ansiosos para ouvir. Vossa Excelência sua aula será sobre vista com intuito procrastinatório e as demais condutas puníveis por excesso de prazo. O ministro Aloysio, nosso corregedor, é a pessoa própria para falar sobre esse tema. Tem a palavra. Obrigado, para mim é uma honra, né, estar de volta na ENAMAT. É um prazer imenso, né, porque nós criamos uma afinidade com ela que é naturalmente para sempre, né, e agradeço a Vossa Excelência, né, o convite, né, a sua disponibilidade de me chamar e estou presente, não é mesmo? E para a gente trocar uma ideia, discutir sobre esse tema polêmico, novo, né, da nova lei do abuso de autoridade, e vamos exatamente traçar alguns parâmetros sobre isso, com relação especificamente à justiça do trabalho e ao processo do trabalho e à atuação dos juízes com relação a essa nova lei, essa nova modalidade, com relação à questão do abuso de autoridade. Muito bem, essa lei de abuso de autoridade e atuação judicial nas fases de conhecimento e na execução trabalhista. E a parte que me toca é exatamente a vista com intuito procrastinatório e as demais condutas puníveis por excesso de prazo. Muito bem. É preciso primeiro a gente estabelecer um contexto histórico com relação à origem da lei, em face da polêmica que trouxe toda essa estrutura em face da nova lei. Essa lei 13.000, que resultou na lei 13.869 de 2019, de 5 de setembro, ela tem seu início recente, a partir do dia 2 de janeiro de 2020. A sua origem, embora tenham dito que ela foi apressadamente tirada para estabelecer um contexto, e muitos criticaram em face até da atuação da Lava Jato, e por isso que essa lei teria tido esse aspecto tão rápido de tramitação. Mas, na realidade, é um projeto que existe desde 2017, da autoria do senador Randolfo Rodrigues, que era o projeto de lei 7596. E essa lei foi aprovada em 14 de agosto de 2019. A principal finalidade dela é tal história. Houve uma crítica, de fato, muito grande, e embora toda essa crítica, muitas vezes, e em alguns momentos, com uma preocupação evidente, até mesmo em se tratando da independência do juiz, ela modifica todo o sistema com relação ao abuso de autoridade até então conhecida. Essa lei teve veto de 23 tipos punitivos pela Presidência da República. Desses 23 vetos, 15 foram derrubados pelo Congresso Nacional. Então, desses 23 vetos iniciais, apenas continuaram vetados na lei 9 tipos de delitos referentes a abuso de autoridade. E essa lei tem o principal objetivo, primeiro, de revogar a 4898 de 1965. Era uma lei dirigida especificamente ou mais precisamente para o Poder Executivo. Ela trazia dispositivos também vagos e abertos, enfim, e dispensava esses crimes de abuso de autoridade uma sanção penal absolutamente incompatível com o desvalor jurídico do abuso de autoridade, porque as penas privativas eram de 6 dias,
não é? E já não guardava compatibilidade com qualquer gravidade de ato de abuso de autoridade, tanto que ela era tida como de menor potencial ofensivo e era decidida pelos juizados especiais de pequenas causas, né, da Lei 9.099, de 95, e contribuía sempre para a decretação da prescrição e jamais tinha um efeito punitivo ou de correção daquilo que se entendia como abuso de autoridade. E essa lei, no final, revogou vários dispositivos do Código Penal e deu alguma redação, primeiro, ao caput do artigo 10, inclusão do parágrafo único da Lei 9296, que é a lei de interceptação telefônica, tipificação penal do ato de autoridade judicial que determinava ou determina a execução de interceptação telefônica, de informática ou telemática, ou que determina escuta ambiental ou quebra de segredo de justiça com objetivos ilegais. Antes, a punição somente era prevista para o agente que realizava tais condutas sem autorização judicial. Agora já ampliou mais o conceito com essa nova redação do artigo 10, a inclusão sobre a questão da interceptação telefônica. E os outros artigos, o 350 do Código Penal, né, aquele que executava medida privativa de liberdade individual por exercício arbitrário, com abuso de poder, enfim, para o segundo artigo 150 do Código Penal também, que dispunha sobre a violação do domicílio praticada por agente público com inobservância das normas e das regras legais, e também acresceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 227-A, a Lei 8.906, que também há uma polêmica com relação a essa nova disposição, acrescida pela Lei 13.869, que é naturalmente o acréscimo do artigo 7º-B, que trata de entender como crime violar direito ou prerrogativa de advogado prevista no caput da própria lei do abuso de autoridade. E a pena foi de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, essas colocações foi exatamente de adequar num diploma as regras novas de considerar como crime o abuso de autoridade. E é preciso entender qual o bem jurídico tutelado pela Lei 13.869. E tem 2 aspectos aí, que são chamados de aspectos pluriofensivos. Primeiro, a garantia do bom funcionamento, eficiência da organização estatal. Essa é a grande questão. A organização do Estado e todo o sistema, inclusive o sistema de justiça, ele precisa ser calcado num dever que está transcrito ou previsto como princípio no artigo 37, caput da Constituição Federal, que são os princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esse dever da funcionário público é de conduzir-se sempre com lealdade, com boa-fé, com probidade, na medida em que a sua atuação se reflete na coletividade e vai influenciar especificamente na formação ético-moral e política do cidadão. E a outra é a garantia de outros direitos, a depender do crime que se refere: liberdade de locomoção, liberdade individual, direito de assistência de advogado, enfim, garantias individuais ou garantias da própria sociedade. E essa abrangência está definida no artigo 1º da lei, que é só para que nós possamos contextualizar. O artigo 1º diz o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que tenha sido cometido. Então, há que se destacar que os sujeitos serão aqueles agentes públicos, servidor ou não, que no exercício das funções
abuso do poder. E o parágrafo 1º diz que as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho e satisfação pessoal são conceitos abertos, extremamente abertos. O que se pode entender como capricho ou satisfação pessoal e como se determina e como se qualifica o capricho e como se analisa o capricho ou o mero capricho ou a satisfação pessoal. Agora, a divergência na interpretação da lei ou avaliação de fatos e provas não configura o abuso de autoridade. E aí cria uma situação extremamente interessante, restringindo a essa conceituação do crime de abuso de autoridade, excepcionando a divergência de interpretação, ou seja, procurando afastar o denominado crime de hermenêutica. Por isso que o sujeito ativo, então, é qualquer agente público, servidor ou não, da administração pública direta, indireta, no exercício das funções, ou a pretexto de exercê-lo. Tratando desse delito, que é próprio, faz necessário vínculo funcional ativo. O que vem a ser vínculo funcional ativo? Pelo conceito, é aquele que estiver exercendo a prática de um ato que lhe é devido por força da sua atividade. E essa prática desse ato, ele pode ser exercido por o servidor ativo, ainda que de férias, ainda que licenciado, por exemplo, férias, enfim. Agora, a doutrina já consagra que não pode ser crime, não pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade o servidor aposentado. E também por uma questão de aqueles que... É preciso que haja um vínculo ativo. E esse vínculo ativo de servidor ou não servidor. Qual é o não servidor? É aquele que naturalmente está no exercício de uma função, por condicionamento de autoridade. Não é o caso do X9, porque esse, naturalmente, não é servidor ativo e não comete crime de abuso de autoridade. Poderá cometer crime de ameaça, poderá cometer qualquer outro tipo de figura penal, mas jamais a de abuso de autoridade, porque não é autoridade, e nem agente da autoridade. E a questão do objetivo é exatamente retirar dois aspectos que são o abuso de poder e o desvio de finalidade. É o que o francês denomina de excès de pouvoir e détournement de pouvoir. O desvio de finalidade há que ser combatido na atuação da autoridade pública. E essa atuação é necessária que haja do agente público sempre voltada para os princípios inseridos no artigo 37 da Constituição Federal. E todos esses pontos de vista, com relação ao Poder Judiciário, especificamente, o crime de abuso de autoridade, ele tem mais que ver com a questão da imparcialidade do juiz. Todas essas questões trazidas agora com o Código Ibero-Americano de Ética Judicial, o Código de Ética da Magistratura Nacional, os princípios de Bangalore, todos eles estão voltados para esse critério da atuação do juiz, dos valores do juiz, que precisam estar presentes na sua atuação permanentemente. E o Código Ibero-Americano, no artigo 11, define que o juiz tem a obrigação de abster-se de intervir naquelas causas nas quais se veja comprometida a sua imparcialidade, ou nas quais um observador razoável possa entender que há motivo para pensar assim. Essas são as questões da própria imparcialidade do juiz que precisa estar presente na sua atuação
permanentemente. E essa atuação permanente do juiz, com esses princípios ou esses valores consagrados, não é exatamente o ato de vestir a toga. No momento que eu ingresso na magistratura, eu assumo um compromisso. Esse compromisso é e que nós vamos jurar em toda a nossa atuação no Poder Judiciário, na carreira, desde que ingressamos na magistratura, que é se comprometer e jurar cumprir com fidelidade as leis da República, não é, e a Constituição. Então, ele tem o dever de cumprir as leis e a Constituição. E essa figura é do Honoré Daumier, que fez uma litografia sobre o Legião de Justiça, né, que é, naturalmente, as pessoas da justiça. E essa significa exatamente isso, o vestir a toga. E essa, naturalmente, consagra esses princípios que informam a conduta do juiz. E esses princípios estão consagrados na conduta judicial de Bangalore, né? Esses valores que informam são independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade, competência e diligência. Então, esses princípios já estão consagrados na própria estrutura do exercício da função de magistrado. Né? E aqui o Cílio Benetti, ele define como o que seria um bom juiz, que não precisa ser um homem perfeito, né? E nem se exige, né? Porque nós somos humanos. E as sanções específicas para cada um desses tipos penal, em alguns casos, é possível uma transação penal. Nos delitos com pena máxima de até 2 anos, acumulado ou não com multa e aplicação da suspensão condicional do processo. Né? Agora, a grande mudança de comportamento é que essa lei do abuso de autoridade, ela criou uma nova questão. E essa questão foi exatamente o seguinte: afetar especificamente a um bem maior da própria estrutura do serviço público, que é a estabilidade. Não é? E criou como dever a obrigação de indenizar os danos causados pelo abuso de autoridade. E a inabilitação, né? A inabilitação por exercício de função pública, pelo período de 1 a 5 anos, e até a perda do cargo, que é naturalmente o que consagra o artigo 4º da lei. A iniciativa e competência, essa iniciativa, a lei consagrou como um crime, uma tipificação em ação penal pública incondicionada, independendo da iniciativa da vítima. Logo, é um crime de ação pública. E poderá ser proposta ação penal privada também, subsidiária da ação civil pública, quando houver a inércia do Ministério Público. E as regras de competência relativa, as prerrogativas de foro, essas estão atreladas àquela decisão que nós conhecemos, que é da ação penal 937, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que naturalmente define o foro privilegiado quando estiver no exercício da função, e se não mais estiver exercendo aquela função que consagrava o foro privilegiado, iria para o foro da justiça comum de 1º grau. E essa questão do crime de hermenêutica, que é uma das grandes polêmicas, esse conceito aberto, embora o artigo 1º, no parágrafo 2º, ele tenha retirado a interpretação jurídica como regra, como excludente de crime, não é? É preciso entender o seguinte: o artigo 9º, que foi inicialmente vetado pelo presidente da República, mas que o Congresso Nacional o repristinou, não é? Cancelando o veto do presidente, ele, no artigo 9º, ele dispõe exatamente o seguinte: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E houve parte vetada desse dispositivo que mantiveram o veto, mas, na realidade, o veto integral caiu. E a pena de detenção de 1 a 4 anos. E diz o seguinte: incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal,
substituir prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, e deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Esse artigo 9º da lei, ele, claro, foi objeto do veto presidencial, derrubado no Congresso, e trata do que a doutrina convencionou a denominar de crime de hermenêutica. Quer dizer, embora no artigo 2º, no artigo 1º, no parágrafo 2º, faça a exclusão da interpretação do direito no caso concreto, o artigo 9º traz uma nova regra que pode configurar um crime de interpretação de hermenêutica. E esse conceito desse artigo é aberto e é observado em vários outros dispositivos da lei do abuso de autoridade, inclusive aqueles que guardam relação de aplicabilidade com o processo de trabalho e que não correspondem a conceitos jurídicos pré-determinados. Por exemplo, o mero capricho, a satisfação pessoal, sem justa causa, pleito de preso e mero capricho, satisfação pessoal, prazo razoável, enfim, são conceitos absolutamente abertos. Há uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que é a de número 6236, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. O relator de sorteio foi o ministro Celso de Mello, que era o relator original, mas declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo. Esse processo está na fase de parecer da PGR, e os principais fundamentos da arguição de inconstitucionalidade da lei de abuso de autoridade são a alegada violação ao princípio da independência judicial, não é? O que é caro, o artigo 95, 1, 2, 3 e 93, 9, violação do princípio da segurança jurídica, 5º caput, e princípios de intervenção penal mínima, assim como o princípio da proporcionalidade, 554. Esses dispositivos foram invocados para fundamentar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. O ministro Aires Brito, ele deu um parecer, pedido da MB, né? E ele diz exatamente o seguinte, que o artigo 9º da Lei 13.869, ele atenta contra a independência e a autonomia do magistrado. E ele afirma, textualmente, que nenhuma norma infraconstitucional pode determinar coordenadas mentais para orientar os juízes, reconhecendo sua inconstitucionalidade por esse motivo. Essa lei do abuso de autoridade, com relação ao processo do trabalho, ela tem umas características próprias, né? Até mesmo aquelas que tratam do excesso de prazo e, eventualmente, o pedido de vista, que naturalmente define esse pedido de vista com intuito procrastinatório, que é privativo tão somente dos órgãos colegiados. E a primeira aplicação no processo de trabalho é a condução coercitiva da testemunha, né, injustificada ou sem intimação prévia. E a questão aí surgiu exatamente de várias atuações da administração da justiça, que determinava a condução coercitiva de testemunha sem o menor, vamos dizer, sem precedente de descumprimento de ordem judicial. Antes que houvesse qualquer intimação para que a testemunha viesse a depor, já expedia-se um mandado, já a conduzia coercitivamente na presunção de que ela pudesse negar o comparecimento e transtornar a própria apuração do fato tido na qual elas deveriam prestar depoimento. A condução coercitiva é uma medida extrema e sempre foi a medida extrema. É preciso que ela seja utilizada com o devido processo legal. E a condução coercitiva se dá na resistência do cumprimento voluntário. Primeiro, no processo de trabalho,
tem a característica prevista no artigo 825 da CLT, que dispõe que as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou de intimação. Logo, o comparecimento é pessoal e espontâneo. Essa é a regra geral. Se não comparecerem, necessariamente haverá a intimação delas. E a intimação natural, pelos meios legais exercidos de praxe. Não é? É o que diz o parágrafo único do artigo 825. As que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte. Só ficarão sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, que multa, enfim, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Então, essa é a característica e essa é a regra legal de regência. Para que eu possa conduzir coercitivamente uma testemunha, eu preciso primeiro esgotar os métodos de convite e de intimação à testemunha. Esse dispositivo da CLT já previa, sim. Então, o tipo penal, para que se caracteriza, ele pressupõe requisitos. Primeiro, não atendimento aos requisitos do artigo 825 da CLT e do parágrafo único. Ausência de fundamentação da determinação judicial, que determina a condução coercitiva. E a intenção de prejudicar a outrem ou a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Esses são os requisitos para a configuração do crime de abuso de autoridade pela determinação de condução coercitiva fora desses procedimentos legais. E o terceiro elemento, ele está presente em todos os tipos previstos na lei de abuso de autoridade e consubstanciam em crimes de intenção, delitos de tendência interna transcendente, e assim compreendidos como aqueles que requerem um agir com ânimo, finalidade ou intenção adicional de obter um resultado ulterior ou uma ulterior atividade distintos da realização do tipo penal, como define Renato Brasileiro de Lima, que eu já tenho citado aqui em outras ocasiões. A questão da fundamentação das decisões judiciais volta ao tema de qualquer atividade da jurisdição. As decisões, elas necessitam e precisam, elas exigem para retirar arbítrio a fundamentação. É o que dispõe o 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil na atualidade. Não é isso daí, é fruto de uma história altamente abrangente, né? Houve uma época em que, no direito das ordenações, houve um relaxamento da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o que provocou uma reação absoluta, porque retirava a própria credibilidade da decisão e aumentando os casos de arbítrio. Isso provocou, até numa determinada época, a tipificação como crime, a não fundamentação das decisões judiciais. Mas, na realidade, a lembrança e a regra contida no artigo 93(9) da Constituição Federal impõe e nos lembra que precisamos fundamentar todas as nossas decisões judiciais e não tão somente a sentença. É preciso que as decisões tenham um conteúdo, uma fundamentação que leve a parte a entender qual a razão daquele comando judicial. E esse comando judicial é exatamente para retirar o arbítrio, porque objetivamente eu defino quais são as questões que devam ser tratadas nessa decisão judicial que está sendo determinado o cumprimento de alguma obrigação. Então, essa fundamentação das decisões judiciais, né, requisito constitucional expresso, né, para reconhecimento da entrega da prestação judicial, ele representa, à luz da lei do abuso de autoridade, elemento legitimador da decisão proferida, afastando a arbitrariedade, para que não deixe apenas e tão somente para se questionar ou se punir.
E, nesse ponto, é preciso que a gente entenda exatamente o seguinte: o crime de abuso de autoridade ele deve ser enxergado e apenas de respeito a erro improcedendo, direcionado a uma finalidade específica, intencional, de causar prejuízo a outrem, obter vantagem, ainda que por mero capricho ou satisfação pessoal. Erro improcedendo, que é esse erro da atividade. O erro improcedendo, também conhecido como erro da atividade, é aquele que, segundo Nelson Nery Júnior, ocorre quando o juiz desrespeita a norma de procedimento provocando gravame à parte. Esta norma de procedimento é aquela determinada pelo ordenamento jurídico como um todo. Não é preciso violar de juízo o texto expresso da lei para caracterizar o erro de procedimento. Basta que ele descumpra a regra jurídica aplicável ao caso concreto. Por isso que a lei de abuso de autoridade não pode ser aplicada ao erro injudicando, porque o erro injudicando não intencional é corrigível mediante recurso. Por isso que não cabe a lei do abuso de autoridade com relação ao aspecto do erro injudicando, desde que não seja intencional. Não é? Nós estamos aí com uma apuração pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, recentemente, não é, conhecimento de todos, a sentença de uma determinada juíza em que fundamenta a condenação por crime em razão da raça. E isso está sendo trazido num debate abrangente e, naturalmente, com a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. Então, é preciso entender se isso seria crime de hermenêutica, enfim, se estaria sujeita à lei de abuso de autoridade ou seria erro injudicando. Agora, a lei orgânica da magistratura nacional, então, por fim, ela nos impõe a vida inteira, não é mesmo? Esse tipo de conduta, ou seja, de a cada passo na carreira nós prestarmos um juramento. E esse juramento de desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo a Constituição e as leis. Essa vai ser, naturalmente, o que representará toda a história de vida do juiz enquanto exercer a magistratura em cada ato ou cargo ou função que ele ocupar, ainda que transitoriamente. A outra obrigação maior, quer dizer, além da questão da condição coercitiva da testemunha, é a imposição de obrigação de informar, fazer ou não fazer sem amparo legal. Não é? Diz o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade: exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Há uma pena de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal para obter vantagem ou privilégio indevido. Mais uma vez, a gente denota aí a necessidade da fundamentação dos atos judiciais, supedano legal, claríssimo. A prestação jurisdicional, em tempo de pandemia, tem uma característica que nós estamos vivendo na atualidade, não é mesmo? Porque em tempos de pandemia, nós fomos obrigados a reinventar ou reafirmar a jurisdição por métodos novos, que são aqueles métodos telepresenciais, na medida em que a nossa própria nossa apresentação, ela se tornou de maneira virtual, não é? E não mais aquela história presencial em que a gente vê o assistente, né, vê quem assiste, né, tem uma integração, uma interação maior. E essa mudança e essa modalidade transformou a própria realidade jurisdicional. Hoje nós estamos, desde março desse ano, exercendo a jurisdição
de maneira telepresencial e não mais presencial, inclusive com relação à retomada das audiências por essa modalidade, pelos meios telemáticos que são postos à disposição de todos nós para a efetividade da jurisdição. Não podemos ficar parados, temos que atuar. E essa atuação dependerá, naturalmente, do protagonismo de enfrentar esses desafios, essas dificuldades e esse novo. Não é? E a prestação judicional, nesse tempo de pandemia, há ausência absoluta de normas legais pré-existentes e mesmo precedentes aplicáveis à situação excepcional. Essa situação imprevisível, imprevista. Não é? Então, na ausência de normas infraconstitucionais pré-existentes, na ausência de precedentes judiciais nesse sentido, ainda por ser muito novo, torna indispensável fundamentação clara, exaustiva, objetiva acerca dos parâmetros legais de aplicação. Porque, na realidade, o que nós temos aí é exatamente o seguinte: na retomada das audiências pelo método telepresencial, o que nós precisamos ter em mente é exatamente o seguinte: quando se determina, ou se agenda, ou faz-se o agendamento das audiências no primeiro grau de jurisdição, esse agendamento das audiências provocará naturalmente a reação dos contendores ou daqueles interessados, em que reagirão ou acompanhando e se apresentando para o exercício, porque tomaram ciência da própria atividade jurisdicional e do ato jurisdicional correspondente, ou naturalmente farão objeções que deverão ter motivo. E o juiz, ao deferir ou indeferir, deverá sempre fundamentar. A outra questão, e essa é das mais interessantes na atualidade, é o bloqueio de ativos financeiros em quantia que extrapole o valor da dívida da parte, mantido mesmo após demonstração da excessividade pela parte. Quer dizer, o bloqueio de ativo financeiro com relação à quantia que extrapole o valor da dívida da parte. Essa é uma questão que nós já convivemos com relação ao Bacenjude há muito tempo. E hoje está expresso no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, a 13.869, que diz exatamente o seguinte: decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida. No momento que ela demonstrar que foi excessivo, o juiz deixar de corrigi-la. E traz como pena a detenção de 1 a 4 anos e multa. E esse dispositivo penal, ele tem gerado dúvidas infinitas por se relacionar ao bloqueio online de ativos financeiros, além do requisito da intencionalidade de prejuízo a terceiros, vantagem para si ou para outrem, não é? Que é a tipificação do crime, por mero capricho ou satisfação pessoal. Mas o que importa é que a expressão deixar de corrigi-la também se correlaciona com a morosidade e o excesso de prazo. E isso, se causar prejuízo, haverá naturalmente a responsabilidade objetiva do Estado. E aqui eu trago as atribuições do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho pela subversão da aplicação do sistema Bacenjude no âmbito da Justiça do Trabalho, né? Inclusive deferiu o cadastramento, o descadastramento de conta única indicada para bloqueio pelas empresas e com relação ao estabelecimento do pedido de providências, que inclui medidas atinentes ao cumprimento do sistema Bacenjude, excepcionada a hipótese
de suposta recusa da instituição financeira em acatar a ordem judicial de transferência, do numerário bloqueio, e caberá o pedido de providência de iniciativa do juiz, que preside a execução, para que se tomem essas providências que estão transcritas no regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, no artigo 6º, inciso C6, no artigo 24 e no artigo 25, todos desse regimento interno da Corregedoria. O Supremo Tribunal Federal, com relação à questão do Bacenjude, ele sempre entendeu, em decisões pretéritas, que o uso do Bacenjude como manutenção de bloqueio excessivo ou equivocado consubstanciava erro improcedendo, e não erro injudicando. Logo, erro improcedendo é passível da apuração por crime de abuso de autoridade. O ministro Roberto Barroso tem um acórdão que diz respeito até à Justiça do Trabalho, 832-581 de Santa Catarina, que é de 2016, e constatação de vários outros precedentes no Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do erro injudicando ou erro improcedendo com relação à questão da utilização ou do excesso com relação ao bloqueio de ativo financeiro de empresas para cumprimento de decisão. E esse excesso, naturalmente, por considerar erro injudicando, ele entendia que haveria a responsabilidade objetiva do Estado pelo dano moral, por se tratar de erro improcedendo. É bom até a gente ver essa decisão em agravo regimental, que realmente traça, de fato, qual o limite da atuação do juiz em se tratando do excesso de bloqueio de ativo financeiro. E a questão é exatamente o seguinte: detectado o excesso, ele demorar aquele tempo razoável para corrigir, causando prejuízo. Nesse caso aqui, desse agravo, ele levou 10 dias para corrigir o erro. E essa correção de 10 dias causou prejuízo à parte. Claro que causa prejuízo porque há um ativo financeiro indisponível nesse período. E aqui continua, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Barroso, em que ele cita precedentes até do STJ com relação ao caso de ocorrência de erro judiciário passivo de indenização por ocasião de um bloqueio de valor indevido ordenado em reclamação trabalhista. É um RESP da relatoria do ministro Humberto Martins. E agora vamos finalmente ao atraso do exame de processo que tem requerido vista em órgão colegiado com a intenção de procrastinar o processo. Diz o artigo 37, demorar demasiada e injustificadamente o exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Esse tipo penal se destina à vista solicitada em órgão colegiado, com elemento intencional procrastinatório. A questão da estrutura dos tribunais, dos órgãos colegiados, é naturalmente o julgamento colegiado, de fato, com a presença dos integrantes daquele tribunal, em sua composição plena, em sua composição de órgãos fracionários, e os componentes do órgão fracionários, na medida em que são colocadas as questões em julgamento, poderão, após o pronunciamento do relator, se manifestar acompanhando, divergindo, enfim, com toda a sua manifestação absoluta, ou não se sentir habilitado para julgar de imediato e pedir a vista, que é a chamada vista, ou conhecida, ou consagrada, como vista regimental dos autos em julgamento. E uma vez que o componente do órgão pleno ou fracionário pedir a vista regimental, o julgamento é suspenso e os autos são conclusos ao vistor
para que, naturalmente, estude e elabore seu voto. Essa é a finalidade da vista. E essa questão tem trazido muita complicação com relação à atuação. Não havia nenhuma norma precedente ou pré-existente que determinasse as questões, norma legal, as questões de utilização dessa vista, apenas os prazos gerais. Né? O juiz tem prazo para manifestar, né? Nas decisões. E esse prazo seria o prazo comum para os juízes, seriam aquele do artigo 219 do Código de Processo Civil na atualidade. Mas norma específica com relação ao pedido de vista regimental não existia, norma pré-existente. De modo que todas essas questões com relação às vistas regimentais eram tratadas em regimentos internos dos tribunais. E nos regimentos internos dos tribunais, havia norma legal expressa, norma regimental expressa, no sentido de, uma vez ultrapassado um prazo, caberia ao presidente do órgão, pleno ou fracionário, na sua composição plena ou fracionário, ou qualquer órgão fracionário, o presidente da sessão colegiada, intimar ou comunicar ao vistor que, naturalmente, o prazo estava ultrapassado para que retornasse ao julgamento. E uma vez não retornado o julgamento e não havendo motivo justificado, o presidente do órgão desconsiderava a vista e julgava o processo. Muitas vezes até convocando para compor o quórum outro juiz ou outro julgador para, de fato, compor o quórum. Essas eram as regras regimentais, que, no entanto, nunca foram utilizadas como regra geral. Houve um caso no Rio de Janeiro em que uma das turmas do Tribunal Regional do Trabalho na ocasião, isso daí, os senhores não eram nascidos ainda, porque foi no século passado. E pior que eu estava compondo o quórum. Um determinado julgador pediu vista regimental e o intuito era exatamente, notava-se que o intuito havia uma procrastinação, quer dizer, jogar para diante para que as coisas consolidassem de uma outra forma. E ele pede vista regimental e não traz. E a presidente, então, da turma, na ocasião, passados 3, 4 sessões, já ultrapassado o prazo de vistas, ou já ultrapassado o prazo legal para julgamento, intimou o juiz para que apresentasse a vista regimental. Como ele não fizesse, desconsiderou a vista. Mas foi o único caso que eu vi em toda a minha vida, e lá se vão quase 40 anos de magistratura. Né? Enfim, então não era uma regra que não era utilizada. E, de fato, muitas vezes, a vista regimental se alongava no tempo e, durante anos, sem que houvesse efetividade da prestação judicial, muitas vezes com o intuito até de obter um resultado favorável à tese que era defendida pelo vistor. E essa questão se tornou agora tipificação de um crime, demorar demasiado injustificadamente no exame do processo que tenha requerido vista em órgão colegiado. Ora, a demora injustificada e demasiada, ela importa naturalmente no crime de abuso de autoridade. Agora, para isso é preciso que a caracterize, que haja provocação para que seja naturalmente retornado à normalidade do julgamento, né? Através daqueles que estão comandando, vamos dizer assim, a própria sessão de julgamento, ou seja, o presidente do órgão fracionário, de ofício ou por provocação da parte. E a questão do prazo, aqui nós temos que lembrar que esse prazo encontra-se no Código de Processo Civil, artigo 227, combinado com 931. 901. Distribuídos os autos, serão imediatamente concluídos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á com o relatório.
E o artigo 227, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Então, esses dispositivos que dão a ideia de exatamente qual o prazo que tem o vistor para dar o seu visto quando há um pedido de vista regimental. E esse prazo ele pode ser prorrogado exatamente com motivo justificado. Injustificadamente é que não pode ficar por tempo indeterminado com o vistor interrompendo o fluxo do julgamento. E tudo isso tem que ver com a questão até da contagem do prazo na atualidade. Vamos à frente, que a questão da contagem do prazo é apenas uma questão paradigmática, se esse prazo se conta em dias corridos ou em dias úteis. E, embora tenha havido uma discussão sobre se os prazos eles são em dias úteis ou dias corridos, isso provocou um debate muito grande até no próprio Conselho Nacional de Justiça. E, na época, eu compunha o Conselho Nacional de Justiça e se discutiu o seguinte: olha, o prazo para o juiz tem que ser o mesmo prazo das partes. Logo, tem que ser contados em dias úteis e não em dias corridos. E essa questão provocou um debate grande, até para se entender exatamente o seguinte, que os prazos processuais, tem que haver uma distinção entre prazo processual e prazo judicial, né? O prazo processual é para as partes. E a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil, ela estabelece o prazo processual, ou seja, o prazo para as partes. O prazo judicial nada tem que ver com esse prazo processual. Isso, o Conselho Superior se manifestou diversas vezes com relação a esse fato, e face até do próprio conteúdo do artigo 219 do Código de Processo Civil, e terminou por entender o Conselho Superior da Justiça do Trabalho em ser em dias corridos. E o CNJ, por força do PCA 5811-72, da relatoria do conselheiro Valdetário Monteiro, em 23 de abril de 2020, concluiu e firmou o entendimento de que os prazos destinados aos juízes por impróprios têm natureza administrativa e, portanto, não estão sujeitos à regra do artigo 219 do Código de Processo Civil, devendo ser contados em dias corridos, respondendo a uma consulta no CNJ, e esse PCA essa consulta foi publicada em 23 de abril de 2020, o resultado do julgamento. Logo, o entendimento consagrado é que os prazos para o juiz são contados em dias corridos, não se aplicando a regra contida no artigo 219 do Código de Processo Civil. Foi essa consulta. Vamos passando, por favor. Muito bem. E, por fim, já tendo cansado os senhores imensamente e cumprindo, segundo a advertência da ministra Dora, cumprindo rigorosamente o prazo que me foi concedido, eu queria concluir com a seguinte passagem, para dizer que o direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, a justiça segura numa das mãos a balança, com a qual pesa o direito, e na outra, a espada, com a qual o defende. Sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a fraqueza do direito. Logo, a nossa atividade, quem nos diz isso é Ehring. E, para nós, concluindo, a força do direito está no equilíbrio, no uso com a autoridade da espada, pesando a balança. E essa, naturalmente, é o indicativo, e, naturalmente, toda essa atuação se dá, de fato, com a fundamentação de toda a nossa manifestação, nos leva exatamente ao exercício de uma atividade segura, firme e concreta. E, com isso,
promover a própria felicidade de nós juízes enquanto exercer a nossa atividade. Muito obrigado, senhores. Ministro Aloísio, parabéns por sua excelente aula, cumpriu rigorosamente o prazo, né? Não temos aqui nenhum atraso injustificado, ninguém vai falar que cometemos qualquer crime aqui na nossa organização do curso, mas como temos ainda apenas um minutinho aí para cumprir o nosso tempo e começarmos em seguida com a aula do juiz Kleber Wack, eu compilei umas questões quando o senhor falou sobre o artigo 10 da Lei 13.869, né, o artigo que fala da intimação, da condução coercitiva de testemunha, e vários colegas, né, nossos alunos juízes, perguntaram sobre a aplicação do artigo 455 do CPC. O 455 diz que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. E o parágrafo 5º diz que a testemunha que, intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Os colegas Aline, Maurício Madeu, Raquel, Ana Catarina, vários fizeram questões sobre esse dispositivo. Eu vou resumir as questões, né, compilá-las, aí o senhor responde. Se quiser, posso responder até agora. Tá ótimo. Então, a colega Aline pergunta, a carta convite feita pela parte não vale como intimação, certo? Na mesma linha dessa pergunta, o artigo 455 do CPC pode ser aplicado em causas trabalhistas? O Maurício Madeu pergunta, se entender aplicável o 455 do CPC, a intimação feita pelo advogado basta para determinar a condução coercitiva? E as demais questões vão mais ou menos nessa linha. Aí só fique à vontade para... O que eu quero dizer é exatamente o seguinte, na realidade nós temos regra própria, o artigo 825 define como é feito. A questão da intimação pelo advogado, para mim, ela tem uma característica de convite. Porque não tem autoridade de intimação, é convite. Assim como na Justiça do Trabalho, as testemunhas comparecerão independentemente de notificação, ou convidadas pela parte, seria o mesmo que dizer, as testemunhas comparecerão à audiência convidadas pela parte ou pelo advogado. Agora, a força, equivaler à força da intimação para efeito de condução coercitiva, nem no processo civil pode ser interpretado dessa maneira, porque não tem força de intimação. Pode ter força de comparecimento voluntário, mas não força de intimação. Intimação é um ato coercitivo, de autoridade. Agora, se o Código de Processo Civil delega a autoridade, dá uma autoridade ao advogado para que faça o convite com força de intimação, né? Mas não se aplica ao processo de trabalho, porque a regra expressa. Não tem sentido eu entender que haja aplicação subsidiária ou supletiva quando existe regra expressa própria definindo qual o comportamento. Ministro Aloísio, muito obrigado pela sua participação no nosso curso, que abrilhanta mais ainda. Muito obrigado. Espero que tenha, de alguma forma, colaborado com essas questões tão polêmicas. Muito obrigado. Hein?